apresentando Sigmund Freud. Olá, ouvintes! Esse é o Conversas Virtuais sobre Psicanálise, ou para os íntimos, CVPsi. Somos um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenado pelo professor Fábio Belo. Aqui, em cada episódio, vamos lançar um convite para uma conversa sobre psicanálise a partir de algum tema. A nossa proposta é pensar as contribuições, tanto teóricas quanto técnicas, da psicanálise e na relação com as questões apresentadas pela contemporaneidade. Chegue mais perto, afine sua escuta, traga suas ideias e vamos para mais uma conversa. Bom, eu acredito que em algum momento da sua vida, você ouvinte já ouviu falar o nome dele. É bem comum, inclusive, que ele esteja envolvido em frases do tipo Freud explica. Mas assim, de verdade, quem é Freud? E o que é que ele explica? Se você for um estudante de psicologia, eu imagino que essas respostas já vêm bem claras na sua mente. É um médico de Viena que estudou as ditas histéricas e que fundou a tal da psicanálise. Bom, eu não posso dizer que você está completamente errado, mas eu acredito que a gente tem muito mais a aprender sobre quem foi Sigmund Freud. Falar sobre o lugar onde ele nasceu, sua cultura religiosa e artística, sobre seus pacientes e sobre suas obras, são formas não só de conhecê-lo de um jeito mais íntimo, mas também de entrar em contato com algumas sutilezas, que nem sempre são sutis, da teoria que ele elaborou nos seus quase 50 anos de produção. É muito tempo. Mas uma apresentação mais direta é bem importante, né? Então vamos lá. Sigmund Freud nasceu em 1856 em Freiberg, cidade que na época pertencia ao Império Austríaco. Atualmente, esse local se chama Pribor e fica na República Tcheca. O Freud foi o primogênito da sua mãe Amalie, que foi terceira esposa de Jacob Freud, seu pai, que teve 2 filhos nos casamentos anteriores. E além desses 2 meio-irmãos, mais 7 irmãos nasceram depois de Freud. A sua família era bem simples e pobre. O seu pai era um comerciante de lãs e tecidos. Em sua autoapresentação, que ele redigiu em 1925 com o título Um Estudo Autobiográfico, Freud destaca logo no início que seus pais eram judeus e que ele mesmo continuou judeu, apesar de ter se tornado ateu ou agnóstico depois de um tempo. Peter Gay descreve que era um judaísmo sem religião. Quando Freud tinha 4 anos, sua família se mudou para Viena e foi lá que ocorreu toda a sua formação e educação. Sua infância e juventude ocorreram numa época historicamente muito densa. Contextualizando um pouco. O recém-formado Império Austro-Húngaro ocupava uma extensão enorme da Europa e possuía uma grande variedade de povos. Além disso, as novas realidades do mundo econômico do fim do século XIX, tipo a industrialização, atingem Viena, que se moderniza e cresce. Novas oportunidades surgem e atraídos por elas vão aqueles que buscam uma vida melhor. Aliás, vocês sabiam que essa cidade é berço de grandes nomes da música, como Mozart, Beethoven e Schubert? E todo esse contexto musical riquíssimo é contemporâneo de Freud. Acima de tudo, é importante destacar que a infância de Freud se deu na época da emancipação dos judeus austro-húngaros, ou seja, da conquista dos direitos civis e políticos que antes eram negados, desde a Idade Média, a esse povo. A integração dos judeus não foi sem dificuldades. O processo de assimilação à civilização burguesa se contrapõe aos padrões tradicionais. Acima de tudo, o antissemitismo circunda e penetra a vida cotidiana. Quando Freud abre sua autobiografia falando de seus pais judeus e que ele próprio continuou a ser judeu, é todo esse longo e complexo processo que está presente e que está circundando a sua vida. E isso também influenciou profundamente a sua trajetória pessoal e profissional ao longo de todos os anos. Freud era um aluno extremamente estudioso e dedicado. Ele foi o primeiro da sua turma do ginásio, que hoje seria o ensino médio, por 7 anos. Logo em 1873, ele ingressou em medicina. Ele não tinha uma predileção particular pela carreira. O que o levou foi uma espécie de curiosidade, que é o que ele mesmo destaca.
As suas primeiras impressões da universidade não foram nada boas. Ele não era aceito e nem respeitado, justamente por ser judeu. Porém, estes desapontamentos serviram para criar nesse jovem Freud a independência de julgamento e fez com que ele se familiarizasse com o destino de estar na oposição. Inclusive, a criação e o estudo da psicanálise não foi bem aceita nos círculos europeus de medicina e recebeu críticas super duras. Então, o Freud permaneceu nessa posição de oposição durante uns bons anos. Já na universidade, Freud se dedicou ao estudo da fisiologia e se tornou doutor em medicina, isso em 1881. Ele estudou anatomia cerebral e se dedicou às doenças nervosas. Ele chegou a se mudar para Paris para estudar ao lado de Charcot, que era uma referência da época no estudo das doenças nervosas, especialmente da histeria. E depois desse período de intenso aprendizado sobre as doenças orgânicas do sistema nervoso, Freud retoma a Viena e, em 1886, abre um consultório de neurologia. Nesse mesmo ano, ele também se casou com a Martha Bernas, com quem ele permaneceu casado durante toda a sua vida. E nesse casamento, ele teve 6 filhos, dentre eles a Anna Freud, que é a única dentre esses filhos que decidiu seguir a carreira como psicanalista também, como pai. Freud viveu em Viena o máximo que pôde, porque ele gostava muito de lá, mas com a invasão nazista, que foi iniciada em junho de 1938, a casa foi abandonada e ele e sua família tiveram que se exilar em Londres. Essa casa e também consultório é situada na rua Bergasse, número 19, e hoje é o Museu Sigmund Freud, que abriga mais de 400 objetos ligados à sua vida. É um destino, assim, imperdível, né, para quem vai visitar Viena. E a casa que ele e sua família ocupou em Londres também se tornou um museu, que é o Freud Museum London. Esse museu está disponível para uma visitação presencial, mas também uma visitação de forma virtual, em 3D, que vale muito a pena ser feita. É só procurar aí no Google, quem tiver interesse, Freud Museum London. E além dos pertences do próprio Freud, existem ali também conservados os pertences da Anna Freud, que também morou ali e usou o espaço para o seu próprio trabalho de análise. Mas, para além disso tudo, o Freud viveu, amou, trabalhou incansavelmente, mas também se decepcionou e se desiludiu, assim como todos nós. Ele estudou bastante, se qualificou e escreveu muitos textos que estão aí hoje para a gente ler. E por trás dessa vida que é aparentemente ordinária, existia um homem muito determinado e todo esse contexto histórico e social em que ele estava inserido influenciaram profundamente na história e na criação da psicanálise. E para entendermos um pouco mais como se deu essa criação, a gente tem que voltar um pouco, né, nessa história e começar do início, o início da psicanálise. No período que Freud esteve em Paris, quando ele estagiava no hospital de Salpêtrière, ele teve por meio de Charcot, que era, né, aquele médico neurologista francês, um primeiro contato direto com as pacientes histéricas, que eram tratadas por ele com o uso da hipnose. E assim, claro que a gente poderia fazer um episódio inteiro apenas para falar sobre esse período e detalhar todas as descobertas, mas a gente acredita muito na potência e futuro do podcast para abordar essa e outras várias questões que vocês tiverem. Mas assim, de forma muito, muito mesmo resumida, a histeria, na época, dizia sobre o aparecimento no corpo de sintomas muito significativos e que não demonstravam causas físicas aparentes.
E, nesse sentido, essas pacientes, porque eram mulheres, as mulheres histéricas, elas contribuíram muito para a história e construção da psicanálise. Depois dessa etapa, estudando em Paris, Freud volta a Viena e continua trabalhando com a hipnose num primeiro momento. Inclusive, um de seus parceiros de trabalho era o médico Joseph Breuer, que foi quem atendeu a Ana O, que é conhecida como a primeira paciente da psicanálise. E muita gente acha que foi Freud que atendeu ela, mas na verdade foi esse outro médico, né, que era parceiro dele. E, bom, sobre o efeito da técnica da hipnose, a paciente era questionada sobre a origem do seu sintoma e, ao fazer esse trabalho de recordar, o seu sintoma desaparecia, aparentemente. Mas a gente sabe hoje que esse método não adiantava muito, porque o sintoma voltava depois. Ou então voltava um outro sintoma, porque faltava ali um elemento muito importante, a elaboração. E para isso, tem que ter muita repetição, como disse depois, em um de seus textos, o próprio Freud, no texto Recordar, Repetir e Elaborar. Bom, de todo modo, esse trabalho foi denominado método catártico porque o que parecia acontecer eram reações emotivas e físicas a certos eventos potencialmente traumáticos do passado dessas pessoas que na época não puderam ser expressas, ou seja, que foram inibidas por algum motivo. Atendimento vai, atendimento vem, e uma reação curiosa de uma das pacientes do Freud que fez com que ele tornasse a pensar sobre o seu fazer ali. A paciente disse que queria falar, que ela queria ser ouvida muito mais do que questionada e interrompida a todo momento. E, gente, que assertividade! Ao compreender o seu pedido, Freud inaugurou ali o método da livre associação. E essa virada é muito importante, porque marca uma cisão importantíssima entre a medicina e o que viria a ser a psicanálise. O psicanalista abre mão da posição daquele que sabe de tudo para ocupar a posição de alguém que escuta. Com essa postura, o Freud abre espaço para questões importantes sobre a atitude do analista. Afinal, não é que a paciente não sabe do que ela fala. É, na verdade, um saber sem saber, que foi posto para fora da consciência. Além disso, esse é um caminho que deve ser realizado pela própria paciente. E é nesse movimento de mudança de discurso que ele vai tendo acesso a exatamente isso que está fora da consciência, o inconsciente, seja por meio dos esquecimentos, das trocas das palavras, das omissões na análise. O fato é que esta descoberta se tornou um dos pilares para tudo que viria depois. Foi e é fundamental para a compreensão de toda a teoria que foi e segue ainda sendo elaborada. A gente vai acabar falando muito disso aqui ainda, o tempo todo. E foi a partir daí que o Freud continuou seus estudos sobre o inconsciente, passando pela interpretação dos sonhos, dos atos falhos, do desejo e do conteúdo reprimido. Ele elaborou sua teoria da sexualidade, criou os modelos da primeira e da segunda tópica. A gente ia precisar de um podcast inteiro sobre cada um desses conceitos que são tão importantes para a psicanálise. Mas a nossa intenção aqui é justamente que esse episódio sirva de um ponto de partida, que desperte o interesse e a curiosidade de vocês a respeito da psicanálise, e a gente considera que é necessário que a gente tenha uma noção de quem foi Freud, de onde e em que contexto histórico ele viveu, para que a gente possa entender melhor como se deu o nascimento da psicanálise. Afinal, qualquer nascimento marca o início de algo, mas que, paradoxalmente e ao mesmo tempo, esse algo existiu antes, existiu em sua concepção. E o existir antes, a concepção da psicanálise, está contido em Freud. Ele é o tronco comum que deu origem à obra de tantos outros autores, como a Melanie Klein, o Winnicott, o Lacan e o Laplanche. Mas esses são assuntos para outros episódios. E para quem se interessar em aprofundar na vida e na obra de Freud, a gente indica alguns textos. Primeiro, Freud, A Conquista do Proibido, de Renato Mezan, Uma Vida para Nosso Tempo, de Peter Gay, e um estudo autobibliográfico do próprio Freud, assim como Estudos sobre a Histeria, do Freud também, que é um livro muito interessante, onde ele descreve em pormenores os seus primeiros casos clínicos.
E vamos ficando por aqui, mas logo logo voltamos com mais um tema. Para saber de novos episódios e para continuarmos conversando, siga a gente lá na nossa página do Instagram, @CVPsiUFMG. E fiquem à vontade para nos enviar sugestões, dúvidas e comentários. Também siga a gente lá no seu tocador de podcast predileto para não perder nenhum episódio. O CVPsi de hoje se encerra aqui. Até mais, pessoal!